Olá, hoje o Terra Potiguar apresenta o último episódio da série A Escravidão de Negros no Brasil e a Abolição em Mossoró. Porque Mossoró nunca foi a primeira cidade no Brasil a fazer a abolição. E ainda hoje isso permeia a cabeça das pessoas e alimenta justamente ideias que são falseadoras da verdade histórica. Hoje o tema se dedica exclusivamente aos fatos ocorridos nessa cidade. Essa relação comercial de Mossoró com Fortaleza torna-se justamente o veio, a influência principal para que Mossoró entre nessa onda abolicionista. E Mossoró é a sexta cidade no Brasil a decretar a abolição da escravidão antes da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Então, essa influência que gerou da pressão inglesa, do fim do tráfico e, obviamente, do comércio interno de escravo, fez com que surgisse condições e, obviamente, interesses, digamos assim, das pessoas que antes eram escravistas, agora se tornarem abolicionistas. Ora, vejam bem, Câmara Cascudo tem uma outra observação bastante significativa. Ele diz o seguinte: o Rio Grande do Norte nunca foi uma província, um estado que tivesse grande número de escravos. Ele afirma, inclusive, que das cidades do Rio Grande do Norte, nesse momento da escravidão, 1775 a 1883, quando Mossoró faz sua escravidão, ele afirma que Mossoró era uma das cidades que tinha menos escravos no estado do Rio Grande do Norte, ou na província do Rio Grande do Norte, como se chamava. Ele afirma até, e isso está registrado numa das suas obras, A História do Rio Grande do Norte, que das cidades do Rio Grande do Norte, Mossoró só perdia em número de escravos para Touros. Touros tinha menos escravos do que Mossoró. Mossoró era a segunda cidade do Rio Grande do Norte que tinha menos escravos. Então, veja, se uma cidade tem tão poucos escravos, o peso dessa mão de obra na sua economia também é mínimo. Então, o escravo não é o fator principal mobilizador da sua economia. Então, isso é muito lógico e justificador do processo abolicionista ter surgido em Mossoró, como nessas outras cidades do Ceará, das quais nós salientamos. Veja, a abolição ocorre em Mossoró e se faz uma festa muito grande, obviamente merecedora, porque a abolição na história do Brasil se tornava uma marca muito ruim e, obviamente, negativa para as relações sociais e o respeito à pessoa humana. No entanto,
se esperava que ano após ano houvesse festas nessa data. E não houve. Não houve festa ano após ano. Então, a prefeitura de Mossoró, ou da província, a pressão da província, obviamente, a relação que a população de Mossoró, que implementou o processo abolicionista, faz com o governo do Estado, leva à Câmara um projeto de lei e, em 13 de setembro de 1913, aprovam uma lei e decretam feriado municipal na data 30 de setembro. Isso forçando a população a lembrar do 30 de setembro, obviamente, da abolição da escravidão. Mesmo assim, na história de Mossoró, essa data continua sendo pouco lembrada. Ela começa a ganhar ênfase a partir do momento em que a oligarquia Rosado assume o poder em Mossoró. Final da década de 40, 1949, 1950, quando os Rosados assumem o poder em Mossoró. A partir daí, nós vamos ter ações efetivas no sentido de garantir o 30 de setembro como feriado municipal e como uma festa que marcasse esta data. Então nós temos vários anos onde o desfile cívico marcou essa data, vários anos onde a prefeitura investiu em monumentos e de lá para cá, essa dimensão foi tendo cada vez mais valor e a prefeitura cada vez mais despertando na população interesse por comemorar essa data. Se você buscar na paisagem, na própria paisagem de Mossoró, você vai encontrar ruas relacionadas com a abolição da escravidão, Rua 30 de Setembro, Rua Almina Afonso, que foi um abolicionista. Você vai encontrar conjuntos residenciais com nome relacionado à abolição, conjunto habitacional abolição 1, abolição 2, abolição 3, abolição 4, quer dizer, isto deixa na população marcas e, obviamente, é uma maneira de visualizar o fato histórico. Você tem no Museu Municipal, por exemplo, logo na entrada, uma área reservada aos chamados abolicionistas, chamado Panteão aos Abolicionistas, com placas lá do nome dos abolicionistas. Você tem um shopping chamado, o primeiro shopping de Mossoró, um aglomerado de lojas que se chama Shopping Liberdade. Isso é marca fundamental. Você tem uma praça chamada Praça da Redenção. Você tem a rua que passa naquela praça, que é a Rua 30 de Setembro. Então, tudo isso são marcas na paisagem da cidade, identificadoras dessa ação da Prefeitura de Mossoró ou da oligarquia Rosado, que foi quem mais investiu nesse fato histórico. E, obviamente, os festejos ganharam uma dimensão muito significativa durante os 3 mandatos do prefeito de Juiz Rosado. Durante esses 3 mandatos, essa dimensão cada vez mais foi crescendo. Nós tínhamos a festa da abolição ali no átrio da catedral, naquelas ruas ali, e depois ela sai dali
e vai para um desfile glamouroso e cria-se o Alto da Liberdade, que é hoje um espetáculo magnífico e que engloba não só a comemoração do 30 de setembro, mas também outros fatos históricos relacionados à história de Mossoró. Então, esse investimento que a Prefeitura faz na comemoração do 30 de setembro da abolição da escravidão, ele é válido, ele é positivo. Agora, devemos ter cuidado em apreendermos a verdade histórica, a aproximação da verdade histórica, para não confundirmos o fato histórico com mito, ou transformarmos esse fato histórico em mito, porque Mossoró nunca foi a primeira cidade no Brasil a fazer a abolição. E ainda hoje isso permeia a cabeça das pessoas e alimenta justamente ideias que são falseadoras da verdade histórica. Então, nesse sentido, nós elogiamos e somos a favor das comemorações. Agora não vamos fazer dela pão e circo para iludir o povo também. Essa prática histórica os romanos fizeram tão bem que não tivemos condições, não houve condições, de haver uma dimensão histórica ao glamour que se dava aos fatos na Roma antiga, e o povo se iludia com isso. Então, deixemos que a história seja levada às escolas, deixemos que a história seja lida pelo povo, deixemos que um programa como esse seja evidenciado os fatos, seja analisado a relação desses fatos locais com a história nacional, com o contexto histórico, para que essa compreensão tenha uma lógica histórica e, obviamente, essa apreensão seja de melhor, para que o povo saiba falar da sua história com qualidade e, obviamente, com aproximação de verdade histórica.
agenitor de Oiá, agenitor de Aô, agenitor de Oiá. Oiá, tete, yaba, oiá, tete, yaba, oiá, tete, oiaba. Oiá, tete, oiá. Oiá, tete, yaba, oiá, tete, oiaba. Oiá, tete, oiá. Oiá, tete, oiaba, oiá, tete, oiaba. Oiá, tete, oiá. Oiá, tete, yaba, oiá, tete, yaba. Oiá, tete, oiá. Oiá, tete, yaba, oiá, tete, yaba. Oiá, tete, oiá. Hoje o nosso programa fica por aqui. Voltaremos na próxima semana com outro tema sobre a Terra Potiguar. Obrigado pela audiência. Até lá.